Deus tem algo para nós nessa manhã, então eu preciso da sua máxima atenção em relação à palavra. Jesus disse: vê depois como ouvis. Amém? Aleluia. Então nós vamos interpretar o culto, nós vamos interpretar aquilo que Deus quer transmitir ao nosso coração nessa manhã. E Ele me deu um tema interessante para falar com você hoje. O tema é sinceramente equivocado. Diga comigo, sinceramente equivocado. Porque caminhando com Deus, irmãos, ao longo desses últimos 23 anos, eu percebi em muitos momentos que eu estava sincero para com Deus, mas eu estava sinceramente equivocado em muitas situações. Amém? E fica mais fácil para sermos reorientados quando reconhecemos que estamos errados. Sem esse reconhecimento, irmãos, nós ficamos estagnados, ficamos estacionados, ficamos no canto. Mas Deus quer o nosso avanço, Deus não quer paralisia para nós. Então eu entendo que é necessário um reconhecimento da nossa parte, na verdade um autoexame e até uma avaliação daquilo que nós temos ouvido. E nós entendemos que a palavra de Deus é espelho, então quando ouvimos a palavra precisamos nos ver na palavra. Então nós vamos precisar sempre analisar bem aquilo que nós estamos ouvindo e avaliar a nossa vida no que diz respeito a corresponder àquilo que a palavra de Deus está trazendo para nós, amém? Então eu descobri que muitas vezes estamos fechados no nosso sistema de crenças e não nos deixamos convencer pela verdade. Fechados naquilo que nós aprendemos, fechados na tradição religiosa. Ah, mas eu aprendi assim, eu não vou mudar. Ah, eu aprendi assim, eu não aceito nada diferente disso. Nós tivemos a experiência no passado de abordar uma pessoa com verdades bíblicas, e ela disse: eu sei que está escrito, mas eu não concordo. Isso é um lugar perigoso para se estar, irmão. Refutar a palavra de Deus nessa maneira. Você mostrar pelas escrituras que o conceito daquela pessoa está errado naquela área, e ainda assim ela dizer: não, eu vou ficar com aquilo que eu aprendi. Precisamos nos deixar convencer pela verdade. Diga: eu vou me deixar convencer pela verdade. De fato, vivemos dias críticos, dias difíceis. O Espírito falou através do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, dizendo sobre dias onde os homens seriam amantes de si mesmos, onde os homens rejeitariam a sã doutrina, eles teriam comichão nos ouvidos acerca da verdade, e eles se cercariam de falsos mestres segundo a sua própria cobiça. Então veja que isso está se cumprindo nos nossos dias. Nós vemos exatamente isso. Pessoas rejeitando a verdade, rejeitando a palavra e abraçando as fábulas. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios estão atuando no mundo, e pessoas, pelo fato de terem dado ouvido a essas influências, decaíram da fé. Como os Gálatas, que começaram bem e agora estão passando para um lugar de frieza espiritual, um lugar de descrença, colocando em xeque aquelas doutrinas que recebeu no princípio. Então eu estou falando, irmãos, de um tempo trabalhoso, segundo a própria palavra de Deus diz. Visto que nós estamos em um processo, irmãos. Quantos aqui estão em um processo? A Bíblia diz que estamos em um processo de aperfeiçoamento. Há um aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento se dá através da atuação dos dons ministeriais, mas também através da sua entrega a Deus, a sua rendição a Ele, o seu envolvimento com a sua palavra, a sua vida de oração. Nos expondo a essas unções e a essas verdades da palavra, nós vamos ser aperfeiçoados a cada dia. E qual é a proposta divina, irmão? Chegarmos à varonilidade, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Até que cheguemos lá, os ministérios são necessários. Há quem diga: não tem mais apóstolo hoje. Irmão, tem, porque a Bíblia diz que o propósito desses dons ministeriais é levar a igreja ao aperfeiçoamento dos santos, à edificação, para que eles desempenhem o seu serviço, para que não sejamos mais levados de um lado para o outro por vento de doutrina.
E diz que é até que cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Se não chegamos ainda nesse patamar, significa que os ministérios ainda valem. Esses dons ainda operarão nos nossos dias até chegarmos a esse lugar, a essa condição. Então, não podemos rejeitar os dons ministeriais, os chamados que Deus tem colocado sobre a nossa vida para nos ajudar nesse processo de aperfeiçoamento. Visto que nós não chegamos lá ainda, irmãos, nós precisamos nos manter ensináveis no caminho. Ensináveis. Sabe, quem já sabe tudo não pode ser ensinado. E aí eu volto a dizer que em muitos momentos eu achava que sabia e fui convencido de que eu não sabia era nada. Convencido pelas Escrituras, convencido pelo Espírito de Deus, convencido por alguém que estava ensinando a palavra de Deus. Então eu me lembro do quanto foi desafiador os anos de Rema. Nós entramos no Rema com vários conceitos, coisas que havíamos aprendido, de pessoas sinceras para com Deus, mas também sinceramente erradas. E muitos dos ensinos que nós recebemos se tornaram uma construção dentro de nós. Haviam fortalezas mentais, e naqueles dias essas fortalezas foram destruídas pelo martelo que quebra a pedra, a palavra de Deus. Então conceitos errados caíram, sofismas saíram das nossas mentes e nós pudemos vivenciar uma liberdade cristã que não vivíamos antes. Estávamos escravizados por um sistema religioso. Mas eu preciso dizer, irmão, ainda não estamos plenos. Estamos em um processo, estamos aprendendo a cada dia. Vez por outra nos deparamos com alguém ensinando acerca daquilo que não sabíamos. E ficamos extasiados, falando, meu Deus, tem muito mais ainda para aprender. Sabe, irmão, o conhecimento de Deus é infindável, é inesgotável. Por isso precisamos nos manter ensináveis ao longo do caminho. Amém? Permanecer com um coração ensinável, um coração aberto para aprender do Senhor. Eu tenho dito a você, aqui ao longo dos anos, no pastoreio da igreja, que existe um lugar onde você aprende sobre Jesus, mas também existe um lugar onde você aprende de Jesus. São coisas diferentes. Aprender sobre é uma coisa, aprender de é outra. Na presença de Deus, envolvido em comunhão, você aprende do Senhor. Amém? Existe um lugar onde o Espírito Santo te comunica verdades divinas. Enquanto você está lendo a sua Bíblia, meditando no seu dia a dia, o Espírito Santo vai iluminar porções das Escrituras. E esses textos ficarão tão grandes diante dos seus olhos que eles vão saltar e vão agarrar você. Você já teve a experiência de ler a sua Bíblia e algo da Escritura ficar em destaque para você e você perceber, é a direção de Deus para a minha vida, é a palavra rema que eu precisava. Aleluia. Então eu estou falando sobre isso, irmãos, um lugar onde você aprende do Senhor. Mas se julgamos saber tudo, não podemos ser ensinados. Se estamos fechados em relação ao aprendizado, não podemos vivenciar essa experiência de acréscimo do Senhor a cada dia. O meu pastor costumava dizer que a sabedoria superior nunca se forma. A sabedoria inferior só quer um diploma para colocar na parede. Mas se nós nos mantivermos ensináveis, sempre Deus vai nos acrescentar mais. Quem aqui deseja ser mais acrescentado pelo Senhor? Então, nesse mergulho nas Escrituras, nós vamos ficando empolgados, extasiados, e a cada dia Deus está colocando mais peças nesse quebra-cabeça, no que diz respeito à revelação das doutrinas da palavra e também do seu plano para a nossa vida. Sabe, quanto ao plano de Deus, Deus não revela tudo de uma vez. Se Ele revelasse tudo de uma vez, a cabeça explodia. Porque é como eu disse na quinta-feira, os sonhos de Deus para você te assustam. Sabe por quê? Porque eles são maiores do que a sua capacidade de realizar. Na força do seu braço, com os seus recursos. Então o sonho de Deus é maior do que nós, irmãos.
Ele revela progressivamente, nós vamos recebendo peças desse quebra-cabeças e nós vamos conectando as coisas e vai ficando mais claro a cada dia. Mas sem essa disposição, sem essa paciência de conectar as verdades que temos recebido, irmãos, nós vamos ficar frustrados, nós ficaremos estagnados no avanço espiritual. Então nessa manhã eu quero falar sobre alguém que estava sinceramente errado dentro de um sistema religioso, mas a partir de um encontro com Jesus, seus conceitos mudaram. Um encontro com Jesus. Aquele encontro com Jesus foi muito impactante. Mas sabe, ele não quer fazer parte apenas de um momento da tua vida, ele quer fazer parte da tua trajetória. Ele não é apenas o teu começo, ele é o teu destino. Saímos dele, vamos voltar para ele. Mas existe um espaço entre essa origem e esse fim. Existe uma trajetória. E ele disse: eu vou caminhar com você todos os dias. Você nunca estará só. Eu vou te ensinar ao longo do caminho, como um pai vai ensinando o seu filho. Então ele quer nos ensinar, irmãos, mas precisa haver dentro de nós uma disposição de aprender. Diga: eu quero aprender. Então eu quero falar sobre esse homem que tinha muito conhecimento natural, mas um dia, quando ele se depara com a revelação de Jesus, ele diz: eu considero tudo como perda, comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo aquilo que ele conhecia, ele colocou em segundo plano, e ele falou: agora tudo que eu quero é ganhar a Cristo. Sabe, irmãos, tudo que eu quero é ganhar a Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 22 para avançarmos, senão não vai dar tempo. Tem bastante coisa para falar. Você precisa nessa manhã ser bom de endereço, porque nós vamos correr a Bíblia aí, citando vários textos, e eu preciso da sua atenção, e preciso que você também coloque os olhos na palavra de Deus. Atos capítulo 22, versículos 1 a 5. Atos capítulo 22, versículo 1. Se você encontrou, diga amém. A maioria, ok? Então vamos lá. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. O que nós encontramos aqui? Por 3 vezes no livro de Atos, o apóstolo Paulo vai contar o seu testemunho. Aqui nós estamos pegando uma parte de um dos testemunhos de Paulo sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Então nessa passagem nós encontramos ele falando sobre quem ele era e o que ele fazia antes do seu encontro com Jesus. Ele está dizendo que ele estava numa missão: perseguir os cristãos. Era o propósito de vida dele, ele queria prendê-los. Então nessa passagem nós encontramos essa realidade, e ele estava na verdade aqui em Atos 22 fazendo uma defesa. Ele havia sido preso por causa do Senhor, e ele está apresentando a sua defesa e contando o seu testemunho. Está mostrando o porquê ele estava agora pregando o Evangelho, fazendo as coisas que estava fazendo. Ainda em 22, Atos 22, versículos 17 a 20. Abra comigo, avance aí os versículos 17 a 20 de Atos 22, diz assim: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi que aquele me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam.
Nós encontramos o relato de Paulo sobre as coisas que ele estava fazendo naqueles dias, enquanto não conhecia o Senhor. Ele estava perseguindo a igreja, ele consentiu na morte de Estevão, aquela testemunha, o primeiro mártir da história da igreja. Então veja, Estevão estava pregando ousadamente e havia ali um jovem Saulo, que estava assistindo tudo. As vestes de Estevão foram lançadas aos seus pés e a Bíblia diz que ele consentia na sua morte. Além disso, ele era favorável aos açoites e às prisões dos irmãos. E aí nós vamos notar em outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo assumindo a sua culpa naquele tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 9, não disperse na atenção. Existem pessoas servindo, por isso elas estão andando no ambiente, mas procura ficar focado na palavra de Deus, amém? Porque nós estamos construindo um entendimento aqui. 1 Coríntios 15, 9 diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então veja, Saulo não andou com Jesus nos dias do seu ministério terreno. Ele diz que era como um nascido fora de tempo. Ele não estava na mesma categoria daqueles apóstolos iniciais, os apóstolos do Cordeiro. Saulo, ou Paulo, está na categoria de um apóstolo fundacional. Foi aquele que lançou os fundamentos da igreja, ou do evangelho. Então percebe que Paulo reconhece a sua condição naquele momento. Ele estava dizendo: olha, naquele tempo eu persegui a igreja de Deus. Naquele tempo eu consenti na prisão e na morte de muitas pessoas, inclusive na morte de Estevão. Abra comigo Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Atos capítulo 9. Exatamente em Atos capítulo 9 acontece a conversão de Saulo. Quero pegar aqui 2 versículos. Está escrito: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então ele participava da prisão dos irmãos, tanto homens como mulheres. Ele estava enviando cartas, levando essas cartas para que os irmãos fossem presos. Era como se fosse um oficial de justiça naqueles dias. E aí, nós vemos Romanos capítulo 10, abre comigo lá, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Parece que Saulo estava obcecado, irmãos, pelo desejo de prender aqueles que se dizia que eram do caminho. Ele estava obcecado. E nós precisamos entender pelos textos que até se encontrar com Jesus, ele achava que estava certo. Diga, ele achava que estava certo. Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2 diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha que interessante. Por que Paulo podia dar esse testemunho a respeito dos romanos? Porque ele mesmo esteve do outro lado. Ele mesmo estava nessa condição. Zelo de Deus, mas sem entendimento. Diga, zelo de Deus, mas sem entendimento. Veja Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo de número 13. Alguém já disse que esse barulho de páginas virando deixa o diabo nervoso. Então vamos deixar o diabo nervoso nessa manhã. Vamos examinar as escrituras. Aleluia. Gálatas capítulo 1. Você encontrou?
versículo de número 13. Isso. Diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Então ele está falando do passado dele no judaísmo. Qual era a conduta dele? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O que movia Saulo era zelo, diga comigo, zelo. Zelo pela sua religião, zelo pela sua doutrina. O que é doutrina? É um conjunto de ensinamentos. Ele tinha uma doutrina, ele tinha uma crença, e ele era zeloso por essa crença. Então, escrevendo a Timóteo, ele vai declarar, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, abre lá comigo por favor, 1 Timóteo, capítulo 1, Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 13. Aleluia, diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então veja aqui, como alguém zeloso da sua religião, aquele jovem fariseu chamado Saulo achava que estava fazendo um favor a Deus perseguindo a igreja. Ele achava que ele estava certo. Ele achava que ele estava fazendo um favor a Deus, exterminando aqueles religiosos falsos. Aqueles daquela seita chamada Caminho. Olha só, quem estava envolvido na seita era ele, e ele achava que eram os outros. Quem estava com os olhos fechados era ele, mas ele achava que os outros é que estavam cegos. Então veja isso. Ele achava que estava fazendo um favor a Deus, e o texto que nós lemos, os textos aqui mostram que ele fez o que fez movido por zelo, diga comigo, zelo, ignorância e incredulidade. Era o que movia Saulo, zelo pela sua religião, pela sua doutrina, ignorância porque ele não sabia do todo, e incredulidade, porque ele não cria que Jesus era o Messias. Ele cria que ele era mais um falso, porque naqueles dias vários falsos se levantaram. Então ele cria que era mais um charlatão, mais um enganador. E semelhantemente àqueles que estavam seguindo esse caminho, esse chamado Jesus. Então o que move Saulo a perseguir os cristãos? Diga de novo, zelo, ignorância e incredulidade. Essa ignorância fala de falta de conhecimento mesmo, irmãos. Naquela área que nós não temos conhecimento, nós somos ignorantes. E Deus deseja nos tirar do lugar da ignorância, para um lugar de conhecimento, de revelação. Como dissemos no princípio, não sabemos tudo. E em muitas situações não sabemos o todo. Estamos olhando por um ângulo. Eu compartilhei com os líderes na última reunião uma imagem. Infelizmente eu esqueci de colocar aí para a mídia. Seria até interessante estar dentro do contexto. A imagem de uma maçã mordida. Só que o lado que não havia sido mordido estava virado para um espelho. Então quem olhava naquela perspectiva via uma maçã inteira, mas quem olhava do outro lado via a maçã mordida. Então dependendo do ângulo que você está vendo, a imagem é outra. Dependendo do ângulo que a gente está enxergando algo ou uma situação, a interpretação daquilo é outra. Então percebe que havia ignorância em Saulo, ele estava olhando por um ângulo da situação. Ele não estava vendo o todo, e é perigoso quando não se tem o todo expressar opinião. Amém? Aleluia. Então veja,
É possível, e temos aqui pelo exemplo do próprio Saulo, é possível estar sincero, porém estar sinceramente equivocado. Ele estava sincero dentro do seu sistema religioso. A Bíblia diz que ele era mais zeloso do que os outros dentro daquela religião que ele seguia. Mais religioso do que os outros, ele cumpria tudo aquilo que era exigido. Ele era alguém fiel dentro daquele sistema religioso. Ele se destacava em relação aos demais. Então, é possível alguém estar sincero, bem intencionado e ainda assim está errado? É possível. Sincero, bem intencionado, mas errado. É possível. Pedro estava bem intencionado quando repreendeu Jesus acerca daquela conversa de morte. Já pensou, eu estou andando com você dia após dia, a gente está projetando coisas em Deus, vamos alcançar a Zona Sul para o Senhor, aí chega um dia, chama os líderes e fala assim, só que eu vou morrer. Pastor, que conversa é essa? Foi exatamente isso, Jesus está falando de coisas grandes que aconteceriam, agora o Messias está entre eles, haviam promessas de libertação, profecias grandiosas, e ele começa a falar de morte. Aí Pedro chama de canto, vem aqui, vem um pouco aqui. Aí nós vamos ver Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus capítulo 16, versículo 21. Então nota que Pedro estava bem intencionado quando chama Jesus à parte, mas veja o que estava por trás daquilo. Versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, por trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha isso. O que Pedro não sabia é que ele estava sob uma influência diabólica. Quem olha de parte, como diz minha mãe, quem olha de parte, conhecendo o relacionamento daqueles discípulos com seu mestre, dizia, não, Pedro está motivado pelo amor que ele tem pelo mestre, ele não quer que ele vá embora, ele não quer que ele morra, algo comum, algo natural. Quem quer que o pastor morra? Se quiser tem que se arrepender, irmão. E aí diz, para trás de mim, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava falando com a influência que estava por trás dele, inspirando ele a falar o que estava falando. Porque de fato e de verdade ele precisava morrer. E era um tipo de morte específica, não era qualquer morte. Lembra que ele foi levado para o pináculo para ser lançado de lá? Mas não era numa queda de pináculo que ele morreria na cruz. Então por que ele escapou? Porque ele saiu, se ocultou no meio deles e quando procuraram já não está mais. Porque a morte dele não seria morte de queda, seria morte de cruz. Amém? Então ele precisava mesmo morrer, e Pedro está lá, sem entendimento, diga comigo, sem entendimento. Veja, zeloso do seu mestre, mas sem entendimento, debaixo de uma influência errada. Tem gente que está debaixo de influência e não sabe que está. Porque em algum momento abriu uma porta para isso. Quando eu falo debaixo de influência, irmão, não estou dizendo de possessão. Porque você sabe que crente não fica possesso. Só se não for crente. Só se não for nascido de novo. Porque se alguém é nascido de novo, olha a imagem aqui. Seu ponto de vista nem sempre é a verdade. Diga, meu ponto de vista nem sempre é a verdade. Para resolver a parada, a gente tem que ficar com o ponto de vista de Deus. Aí não tem erro, amém? Mas veja,
Pedro não sabia que estava debaixo daquela influência. E existem pessoas que não sabem que estão debaixo de influência. Uma coisa é estar possesso, outra coisa é estar opresso. Diga possesso e opresso. São coisas diferentes. Até mesmo estar debaixo de obsessão. Obsessão, opressão e possessão. O irmão Reagan vai falar sobre isso no livro A Igreja Triunfante. Então a pessoa pode estar debaixo de uma influência e nem perceber. Está falando inspirado por aquela influência, porque em algum momento abriu uma porta, deu um espaço, por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, porque se der ele entra. E aí tem crentes que não estão possessos, mas estão emprestando a boca para Satanás, para falar coisas que não deveriam falar. E Pedro nesse momento fez isso, emprestou a boca para Satanás, falou algo que não sabia, por ignorância, porque ele não conhecia o plano, não tinha revelação, tinha até informação. Jesus já vinha compartilhando, vou morrer. Na verdade, o texto diz que foi a partir daqui que Jesus começou a ser claro quanto a essa questão de morrer. Mas ele não tinha revelação daquilo, então ele toma aquele choque e vai repreender o mestre sobre isso. Não, de maneira nenhuma. Então veja, que alguém debaixo de uma inspiração, debaixo de uma influência errada, pode falar coisas erradas. Momentos antes, Pedro havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora ele está debaixo de uma influência correta. Mas, minutos depois, ele já está debaixo de uma influência errada. Olha só que coisa contraditória. Em um momento está falando inspirado pelo Espírito de Deus, em outro momento está falando inspirado pelo diabo. Sabe, irmão, da nossa boca não pode sair águas amargas e águas doces. Temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Amém? Aleluia. Então, ele estava errado, achando que estava certo, ao repreender Jesus. Se ele soubesse que estava errado, ele não tinha repreendido. Amém? Concorda? Glória a Deus. Quantos de nós já censurou alguém achando que estava certo e por fim descobriu que estava errado? Quantos de nós não sabia o todo e censurou alguém? Oh, fulano não deveria ter feito isso. Oh, fulano não deveria ter dito aquilo, mas não sabia do todo. Então a gente expressa opinião a partir de um ponto de vista, a partir de uma perspectiva que nós estamos olhando, um ângulo que nós estamos vendo, mas não estamos vendo o todo. Eu contei na reunião de líderes algo bem sério, segura aí na cadeira, talvez você nem tenha, emocional, estômago para isso, mas vai servir aqui como exemplo. Um pastor precisou lidar severamente com um membro da igreja que estava causando problemas na igreja. Aquele homem vinha causando uma série de problemas e o pastor, percebendo que aquilo poderia se agravar, chamou o homem e fez o que a Bíblia diz em algumas situações. Lança fora o escarnecedor e cessará a contenda. Então o pastor chamou o homem e disse assim: irmão, eu preciso te convidar a deixar a igreja e congregar em outro lugar. Porque aqui, vivendo desse jeito, você não pode ficar. Sabe o que aconteceu? Quando a igreja soube, disseram, o pastor não tem amor. Que pastor é esse que convida alguém para sair da igreja? Que pastor é esse que convida uma ovelha a se retirar do rebanho? Deixa eu dizer, irmão, às vezes, aquele que parece ovelha, na verdade é lobo. O que aconteceu? Meses depois, o pastor recebe um telefonema, quando atende uma pessoa de outra igreja dizendo assim, sabe aquele homem que saiu aí da tua igreja? Sim, sei, o que aconteceu? Um dia ele estava num culto, saiu com um saco preto da igreja, um diácono viu e disse, ei, o que tem aí dentro desse saco? Não, nada não, o que tem aí, rapaz? Quando abriu o saco, tinha uma criança esquartejada lá dentro, e era o pastor que não tinha amor, que pediu para aquele homem sair da igreja. Então, sabe, irmãos, existem medidas drásticas que são tomadas a partir de um direcionamento divino, que pelo fato das pessoas não saberem por que a autoridade está lidando daquela maneira com aquele assunto, julgam.
E diz: por que o pastor está fazendo isso? Por que o pastor está falando aquilo? Sem saber que o pastor está sabendo exatamente o que está fazendo. Aleluia! Você está aqui ou já foi para casa? Então, achando que estamos falando e fazendo a coisa certa, podemos nos encontrar equivocados. Podemos nos encontrar errados, irmãos, no nosso posicionamento, na nossa opinião, na nossa perspectiva, simplesmente pelo fato de não saber o todo. Amém? Pode ser que esteja vendo num aspecto natural e o outro está vendo num aspecto espiritual. Amém? Porque era de fato exatamente isso que estava acontecendo com Pedro. Ele estava vendo o natural debaixo daquela influência diabólica. E Jesus diz: você só cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Olha só, irmão. Então vamos. Veja aqui o conselho de uma autoridade dos dias de Jesus, que nem era alguém que expressou a fé em Jesus publicamente, não. Era um homem, era um sábio, era alguém que ensinou Saulo. A Bíblia diz que Saulo cresceu aos pés daquele homem. Veja só, Atos capítulo 5, versículos 38 e 39. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículos 38 e 39. Aqui no que diz respeito ao avanço do evangelho naqueles dias. Sabe que a igreja começou a padecer perseguição. Após o martírio de Estevão, né, isso se intensificou grandemente. Mas a igreja está debaixo de ameaça, desde Atos 4, você vai ver isso. A cura do homem, Pedro e João debaixo de pressão. E aí veja em 5,38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de Deus, é de homens, desculpe, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha o conselho de Gamaliel. Os perseguidores vieram, e aí o que a gente faz com esses homens? Olha o conselho sábio que ele deu. Cuidado, eu vou dizer a vocês: dai de mão a estes homens e deixai-os ir. Por quê? Porque se esse conselho ou essa obra é de homens, se desfará, mas e se for de Deus? Se essa obra for de Deus, toma cuidado para você não estar combatendo contra Deus. Foi o conselho de Gamaliel, mas eles não deram ouvidos. E aí Jesus aparece no capítulo 9 para Saulo dizendo: olha, você está me perseguindo a igreja. Dura coisa é para você. Olha só. Olha a seriedade da coisa. Não atentaram para o conselho de Gamaliel. Rapaz, se essa obra é de homens, vai se desfazer. Fique tranquilo. Sabe, irmão, nada que a gente constrói na carne prevalece. Permanece. Só permanece aquilo que é construído no Espírito. Por isso nós cremos e falamos isso: igreja não se abre, igreja nasce. Igrejas que abriram, que homens abriram, e eu não posso generalizar, é claro, existem uma série de coisas que envolvem isso, mas muitas das igrejas que abriram e fecharam, foi porque homens abriram. Não foi porque nasceram. Não foi porque Deus inspirou, foi porque dividiram outra igreja e abriram uma igreja. E Deus não vai abençoar divisão, rebelião. Isso é bíblico, irmãos. Não tem como Deus abençoar essas coisas, facção. Deus não vai abençoar. Amém? Então veja, Gamaliel dá esse conselho sábio, mas não é ouvido. Em Atos 9, visto que eles persistiram em perseguir a igreja, Jesus aparece para o principal dos perseguidores. E diz assim: olha, duro é para você. Duro é para você lutar com aquele que é maior do que você. Se rende logo. E Saulo se rendeu. Amém, queridos? Aleluia. E ficou provado que não era obra de homens. Tanto é verdade que prevaleceu. Continuou e ainda continua crescendo na terra.
Esse negócio de igreja é ideia divina, irmão. Não é ideia humana. Amém? Aleluia. Veja, então nós temos que ter cuidado para não sermos achados lutando contra Deus. Como isso vai se dar muitas vezes? Quando eu me oponho ao que Deus está fazendo. Eu costumo dizer, ensinando a matéria manifestações do Espírito, não diga que não é Deus porque você nunca viu. Existem manifestações do Espírito que pessoas nunca viram, e quando elas veem, ela diz, é diabo. Eu, por exemplo, quando nasci de novo, uma das primeiras instruções após o batismo com o Espírito Santo, que eu recebi do meu pastor foi, quando você vê alguém caindo perto de você, expulsa que é demônio. Isso é perigoso, irmãos. Existem pessoas que caem debaixo do poder de Deus. No Velho Testamento, a glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes não podiam ficar de pé. Eles caíram na presença de Deus. Como é que eu posso dizer que todas as pessoas que caem estão debaixo de influência diabólica? Isso é um conceito equivocado. Então eu estava sincero para com Deus, todas as vezes que eu vi uma situação, porque eu aprendi, eu queria expulsar o demônio. Só que muitas vezes não tinha nada de demônio, a pessoa estava debaixo de uma unção, estava lá sendo ministrada pelo Senhor, mas porque tinha aprendido errado, estava sincero querendo expulsar o demônio, mas sinceramente errado. Um dia num culto, um mover do Espírito tremendo, e eu ainda estava me adaptando com essas questões do mover do Espírito, uma pessoa correu na minha frente, e eu disse aqui dentro, para que isso? Quando eu disse isso aqui dentro, na hora o Espírito de Deus falou comigo, para ele que correu, isso representa o atravessar rápido a fronteira de uma nação. Porque existem coisas que você faz debaixo da inspiração divina, que parece natural, mas no reino do Espírito algo está se rompendo. Existem coisas que fazemos debaixo da inspiração, que quando fazemos no natural parece até ridículo, mas no Espírito algo está se rompendo. Pastor Humberto estava ministrando rema numa sala de aula e uma mulher começou a rir na aula. Começou a rir, não parava de rir. Só que ela estava rindo alto, no meio da aula do rema. Os monitores são orientados a conter algumas reações para não atrapalhar a aula, porque precisa priorizar o ensino da palavra, manter a ordem em sala de aula. Mas quando o professor ia orientar o monitor, vá lá e veja o que está acontecendo, o Espírito de Deus falou, não impeça, deixa ela rir. E aquela mulher se acabou de rir, irmão. Sabe aquela crise de riso que dói até o estômago? A mulher riu até o fim da aula e ele não teve autoridade. Ele foi impedido de impedir a mulher. Olha só. No final da aula a mulher vem compartilhar. Professor, me perdoe se eu atrapalhei a sua aula, mas eu não consegui parar de rir. E ela disse, hoje, antes de sair de casa, meu filho que é dependente químico, me deu um soco na cara. E quando o Espírito me moveu a rir, algo dentro de mim estava sendo restaurado. Agora quem olha uma mulher rindo no meio de uma aula pode dizer, para aí, que negócio é esse? Mas não sabia o que estava acontecendo ali. Uma restauração divina na vida daquela pessoa. Então alguém sinceramente, sincero para com Deus vai dizer, para, mas está errado porque tem um agir divino ali. Semelhantemente aconteceu com um homem, num culto, o pastor Carlos Júnior contou no aniversário de Pinheiros lá. Um homem no meio de um culto, sai do lugar dele e dá uma estrelinha em frente ao púlpito. Deu um golpe de capoeira. Aí ele, rapaz, no final do culto eu vou ter que falar com esse cara. Terminou o culto, ele veio, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que o irmão dá um golpe de capoeira no meio do culto, na hora da palavra? Ele disse, deixa eu explicar. É porque esse joelho estava atrofiado e eu ia precisar fazer uma cirurgia, tinha um problema sério aqui. Quando a palavra estava sendo pregada, eu fui curado. Quem vê aquela ação diz, sincero, estou sincero, eu digo, não pode dar cambalhota no culto. Mas eu não sei o que é que está se movendo na vida daquela pessoa para ela dar aquela cambalhota. Então cuidado em julgar o que você não sabe.
Cuidado em expressar opinião acerca daquilo que não conhece. Sem saber o todo, sem saber o que está por trás, sem saber o que está motivando a pessoa a fazer aquilo. Cuidado. Pessoas se antecipam dizendo, isso não é de Deus isso. E é o Espírito de Deus se movendo ali. E aí? Está atribuindo a Satanás o que Deus está fazendo? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós estamos terminando, vamos terminar no último texto. Mateus capítulo 27, versículo 50. Você tem sido abençoado nessa manhã? Eu tenho sido. Eu estou trêmulo na presença de Deus. Tem uma unção aqui, irmão. Eu estou tomado por um temor e tremor na presença santa. Porque eu sei a seriedade daquilo que eu estou falando. O que eu estou falando salva vidas. O que eu estou falando salva vidas. O que eu estou falando desbloqueia pessoas para o avanço. Aleluia. Mateus 27, versículo 50. Não pense que é fácil pregar esse tipo de mensagem. Eu tento fugir delas todas as vezes. E quando eu me vejo, eu já estou dentro dessa unção de novo. Mateus 27, versículo 50 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Olha que só vieram perceber quem ele era depois que ele rendeu o seu espírito. E aconteceu tudo aquilo, terremoto, mortos ressuscitaram e entraram na cidade, bateram no peito e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, cuidado para não crucificar alguém e só depois perceber que estava errado. Só depois eles perceberam que eles estavam sinceros dentro da sua religião. Aqueles soldados estavam cumprindo ordens. Eles estavam sinceros dentro do seu sistema religioso. Mas ficou provado no fim que eles estavam sinceramente equivocados. Cuidado para não crucificar alguém e depois perceber: eu estava errado. Cuidado para não abraçar o lobo e matar a ovelha. Fique em pé. E eu recebo essa advertência do Senhor. Cuidado para não acolher o lobo e não matar a ovelha. Eu recebo nessa manhã com temor e tremor. Que o Senhor nos dê espírito de ver e saber. Que aquela unção que operou nele, que fazia com que ele não julgasse segundo os olhos, nem segundo os ouvidos. Que a percepção espiritual que nós precisamos para nos conduzir nesses dias cresça em nós. E sejamos cautelosos acerca das palavras que saem da nossa boca. Que coloquemos um freio na nossa boca. Como fazer isso? Existe a ajuda do Espírito Santo. Nenhum homem na sua força consegue governar sua língua. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito. É só pelo Espírito. Vamos nos render ao Espírito Santo, irmãos. Não temos muito tempo para frente. Jesus está vindo. E queremos ser achados sinceros,
mas sinceramente certos, irrepreensíveis para aquele dia. Mas na nossa força a gente não consegue, é só com a ajuda dele. Como eu tenho falado dos cultos, é só se submetendo aos agentes santificadores, à palavra, ao sangue e ao Espírito Santo. Só assim, irmãos, nós vamos poder corresponder ao plano de Deus e poderemos ser agradáveis a Deus ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória. Feche os seus olhos. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua poderosa palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Ela faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. E não há nenhuma criatura encoberta diante dele, porque tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã, que traz temor e tremor ao nosso coração. Ela nos faz refletirmos e nos examinarmos para ver se estamos na fé. Eu te agradeço pela obra do Espírito Santo em nós, a obra de convencimento. Obrigado, Pai, pela abertura dos nossos olhos, para compreendermos as verdades da tua palavra, largarmos as tradições religiosas e abraçarmos a sã doutrina, aquilo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, aquilo em que há louvor. É nessas coisas que queremos ocupar o nosso pensamento, pensando nas coisas do alto e não nas que são da terra. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque ao longo da nossa trajetória, fortalezas têm caído, sofismas têm sido removidos de nós. A tua palavra, Senhor, tem destruído isso. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir pensamentos errados, conceitos errados, doutrinas erradas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo fluir gracioso do teu Espírito nessa manhã. Oh, aleluia, obrigado porque essas palavras trazem salvação. Enviou-nos a palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Nós te agradecemos porque podemos avançar, Senhor, despojando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Podemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, pela tua poderosa palavra, a palavra que esmiuça a penha, a palavra que quebra a pedra. Obrigado por conceitos errados que foram destruídos nessa manhã, Senhor. Oh, nós te agradecemos, porque as palavras são espírito e vida, e nós estamos debaixo dessa influência, da influência do Espírito, da influência da palavra. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Levanta a tua mão, seja grata ao Senhor nesse dia. Oh, aleluia, esse dia só está começando. À noite você vai receber a palavra também. Considera as palavras ouvidas, inclina os teus ouvidos para aquilo que o Espírito está dizendo. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endurece o teu coração, se rende a Ele nessa manhã. Se precisa se arrepender, se arrepende diante dEle. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se precisa se arrepender de julgamentos equivocados, se arrependa. Confesse e deixe, e alcançarás misericórdia. Oh, aleluia!